Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre o novo acordo ortográfico, fazendo correções das atividades anteriores, das atividades que passei para vocês ontem. Porém, vamos dar uma breve retomada no nosso conteúdo, sobre tudo que eu falei sobre o acordo ortográfico. Então, por que se dá o acordo, que se deu, o acordo ortográfico? Para unificar a língua portuguesa naqueles países que falam português. Então, quais foram as principais mudanças, Vai acrescentar o quê? O K, o W, o Y no meu alfabeto, tornando ele com 26 letras. Não vou usar mais o trema. O que é o trema? Aqueles dois pinguinhos em cima do U nas palavras brasileiras, Salvo em palavras estrangeiras e seus derivados. Por exemplo, milleriano, miller. Em palavras brasileiras, 50, consequência, tranquilo, tudo perdeu o quê? O trema. Em relação ao acento agudo, ele vai ter duas modificações, tanto nas paroxítonas, o que são as paroxítonas? Palavras que têm a penúltima sílaba tônica, quanto nas roxítonas, que são as palavras que têm o quê? A última sílaba tônica. Bom, o acento agudo nas palavras paroxítonas com ditongos ei e oi vão perder o acento. Eu ainda vejo muita gente escrever ideia, assembleia, jiboia, tudo acentuado. Mas, na verdade, desde 2013 eu não posso mais escrevê-las com acento. Permanece o acento nas oxítonas, ou seja, nas palavras com a última sílaba tônica, de ei, oi, eis, ois, eu e eus. Chapéu, chapéus, pastéis, herói e etc. Não uso mais o acento agudo após o ditongo seguidos de I e U. Por exemplo, feiura. O I e o U nas oxítonas, permanece o acento. Não uso o acento circunflexo nas palavras terminadas em OU. E nos verbos crer, ver, ler e dar. Palavras terminadas em O, abençoo, magou, No creem, no veem, no leem, no deem, também não uso mais o acento circunflexo. Quanto ao acento diferencial, para diferenciar o verbo para, da preposição para, não tem acento mais, nem o pelo, nem em pelo. Tá? Permanece o acento em pode e pode, por e por. Também vai permanecer o acento diferencial em ter e vir. Por quê? Porque eu preciso diferenciar o plural do singular. Ela tem, ela vem, E elas têm e elas vêm. Dá a impressão que tem dois S quando está no plural, mas na verdade o que? É o acento que dá essa diferenciação. Quanto à regrinha do hífen, ela é o que? É a que mais sofreu mudanças, Essas aí nós... Então vamos lá para a regrinha do hífen. Então, palavras iniciadas com H. Anti-higiênico, macro-história, mini-hotel, eu vou usar hífen. Prefixos terminados com vogal e o próximo elemento iniciado com vogal. Eu não posso deixar duas vogais juntas. Contra-almirante, micro-ônibus, micro-ondas, contra-ataque. Então, eu vou usar o hífen. Quando eu tiver o prefixo vice, de vice-almirante, vice-rei, vice-prefeito, vice-presidente, tudo eu vou usar o hífen. Quando eu tiver o prefixo sub, o prefixo sub, eu também vou usar o hífen. Sub-região, sub-raça, sub-humano. Quanto ao prefixo pan, eu também usarei o hífen. Diante de quê? De M, N, H, I, vogal. Pan-americano. Nos prefixos ex, bem, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró, usa-se o hífen sempre. Ele não pode deixar de ser usado. Ex-aluno, ex-presidente, pós-graduação, pré-história, recém-nascido, bem-vindo. Eu vejo também muito essa palavra bem-vindo sem ser escrita com o hífen, mas o hífen permanece nessa palavra, ok? Quando o prefixo terminar por consoante,
e o segundo elemento começar pela mesma consoante. Então, se eu tenho um prefixo que termina com R e o próximo prefixo, o próximo elemento, inicia-se com R, eu vou ter que usar obrigatoriamente o hífen. Então, olha lá. Subbibliotecário, hiperrequintado, interracial, interregional, tudo começou com o quê? Terminou com a consoante e começou com a mesma consoante que terminou a palavra anterior. Então, é obrigatório o uso do hífen. Então, vamos lá. Não se usa mais o hífen em. O hífen deixa de ser empregado quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal que inicia o segundo elemento. Então, se for duas vogais diferentes, como em aeroespacial, antiaéreo, autoescola, coautor, tudo isso eu vou o quê? Deixar de usar o hífen. Quando o meu prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar pelas consoantes diferentes R ou S, eu também não vou usar o hífen, como anteprojeto, autoproteção, coprodução, pseudoprofessor, semideus. Então, olha lá, a minha vogal termina em vogal e a minha próxima, o meu segundo elemento, ele é o que? Diferente de R e S. Eu também não vou usar mais o hífen. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S. Então, olha lá, a regrinha de cima com a regrinha de baixo é quase a mesma coisa. Só que na de cima começa com um consoante diferente de R e S. Na de baixo termina com vogal e o segundo elemento começa com R e S. E aí eu também não vou usar, porém eu vou duplicar o R ou S. Antirrábico, antissocial, ultrassom, semi-reta, biorritmo, né? Então todas essas palavrinhas eu dobro a consoante R ou S, por quê? Porque o meu prefixo terminou em vogal. Nos demais casos, eu não uso hífen. Hipermercado, intermunicipal, superproteção, super interessante, não vou usar mais o hífen. Não vou usar o hífen também, né, em palavras que perderam a noção de composição, como em girassol, paraquedas, pontapé. Por quê? Porque eu não uso o quê? Mas eu não sei como elas foram formadas. Agora vamos no outro vídeo partir para a correção, para ver o que a gente fez no nosso trabalho. Até daqui a pouco!